Quando eu crescer, vou querer morar fora. Vou para a capital, uma metrópole. Haverá muito trabalho, novas amizades, shopping, restaurantes, prédios que parecem arranhar o céu. Já me vejo como nos filmes americanos, uma executiva falando ao celular e andando com pressa pela Wall Street. Serei como uma IAP, jovem profissional urbano, aquele no início dos anos 80. Pera. Mas para isso, eu tenho que deixar a casa dos meus pais, comprar ou alugar um imóvel ou talvez morar com alguém que já está lá? Será que eu preciso arrumar um trabalho antes ou, melhor, me profissionalizar? E se eu não ter dinheiro para fazer supermercado, metrô? Nossa, nunca andei de metrô. Será que eu vou me perder? E se eu não conseguir pagar o aluguel? Volto para casa dos meus pais ou arrumo um lugarzinho por lá mesmo, debaixo da ponte? Bom, sabemos que as capitais são, em sua ampla maioria, formadas por migrantes e imigrantes. Afinal, quem nunca teve esse sonho? Ou até mesmo nasceu em uma capital, pois esse foi o sonho concretizado dos pais. Prazer, eu sou Leila Berto e esse é o meu videocast para quem me assiste e o meu podcast para quem me ouve. Por quê? That's life! Ai, Andrei! Leila! Meu amigo querido. Alegria, amiga, de Ai, estar muito aqui obrigada contigo. por ter aceitado o meu convite. Eu amei o convite. Falei, gente, na hora que eu vi o primeiro, eu falei, Leila, por favor, me chama, que eu já quero participar de alguns. Me introduzem em algum assunto que eu quero ir. Ah, e assunto é que não falta pra gente, Assunto né, é que amigo? não falta. Muita coisa pra gente conversar, muito, muito mesmo. Então, por favor, se apresente, né? Porque ninguém melhor para falar de nós do que nós mesmos. Exato. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo aqui nosso vídeo. Meu nome é Andrei Gonçalves, eu sou arquiteta, sou urbanista, design de interiores, fiz gestão de eventos também, passei por técnico de edificações. E às vezes, para a gente conseguir inteirar a grana, né, de São Paulo, a gente acaba fazendo mais algumas coisas a mais, Leila. Mas, de modo geral, é isso. E, de novamente, muito grato, gata. por estar Ai, aqui. que legal. Então vai ser uma delícia. Bom, morar em uma capital... Ai, adoro falar capital. Dá um brilhinho a mais, né? Tá. Era um desejo antigo para você? Ou, tipo, a vida adulta chegou, né? A vida profissional e fez com que você escolhesse sair daqui do interior e ir para uma cidade grande? Miga, sempre fui apaixonado por São Paulo. Sempre, sempre, sempre. Mas, assim, a gente sempre ia dar muito rolê em São Paulo, né? Uma saidinha, Uma porque é saidinha perto até, tal. né? Então, eu sempre tive essa vontade. Só que, toda vez que eu comentava com alguém, né? Tipo, eu quero tanto morar em São Paulo e tal. As pessoas sempre vinham com feedbacks negativos, tipo assim, você conhece São Paulo para passear, mas você não conhece São Paulo para morar, é outros 500 e tal. E aí eu falei, bom, então eu quero conhecer essa São Paulo para morar. Só que acabava sempre que coisas... a minha meta, já bem antes, era tipo terminar o ensino médio e tentar fazer alguma faculdade ou algo do gênero já em São Paulo. Só que foi aparecendo, por exemplo, ganhei bolsa, aí por aqui pela região, acabei ficando para cá. Aí para o interior, né? Então, Outras coisas foram adiando, isso, né? então vai Prendendo. indo, aí emprego, aí você vai acabando tendo uma certa estabilidade e tal, e aí com o tempo você meio que vai perdendo esse anseio rápido de ir embora, porque você vê que as coisas estão evoluindo bem para você aqui onde você está. Sim. Então você fala assim, você continua sempre dando os rolês, mas meio que vai postergando. E aí chegou na época da pandemia e tal, eu falei, não, preciso... Eu sei que era o caos, né? Era o momento que Gente, foi mais... essa pandemia foi mesmo para... Veio para fazer grandes mudanças de modo geral. E aí veio esse momento que eu falei, não, é agora, não tem mais como eu postergar. Literalmente, a pandemia veio como se fosse um restart na minha vida. Então, de começar, tipo, vamos dar mais uma segunda chance. E foi isso que aconteceu. E aí tentei, né, procurar algumas empresas tal que estavam necessitando, precisando dessa ajuda, principalmente na época da pandemia, que eu sei que foi algo bem delicado para vários segmentos. E aí deu certo.
de uma empresa, né, me desejar, vamos dizer assim. Mas, olha, esse perrengue, né, de mudança, e é igual eu falei, as coisas não estavam ruins para mim aqui, sabe? Tipo, não foi aquela coisa de, pai, Mas você vou embora. vislumbrava que Mas, poderia sim, ficar ainda melhor, né? então, eu sei que foi, assim, bem delicado, foi algo, assim, literalmente do nada, porque, de modo geral, assim, tem uma grande amiga minha que mora lá, que eu chamo ela de Thalita Loira, vamos dizer assim, que ela, um mês antes, mais ou menos, eu fui para Júlia, a gente foi passear, fui para São Paulo, tal, ficamos na casa dela. E aí Isso no meio da pandemia. isso no meio da pandemia, assim, já estávamos tendo, começando a melhorar a situação. Sim. A gente estava naquele momento de a possibilidade de usar máscaras apenas em lugares fechados, lugares abertos. Tá. A gente já Quando estava. deu uma flexibilizada. Então eu fui para São Paulo, tal, e aí a gente estava assim num grupo de amigos, a gente estava num barzinho, e eu achei lindo da parte dela, porque a gente chegou assim, ela também era de Americana, e aí Santa Bárbara, né? E aí ela comentou assim, ela falou, olha, ela me deu a mão, ela falou, viu, do mesmo jeito que me ajudaram a vir para cá, eu quero te ajudar a vir para cá também. Gente, é uma história assim que a gente ouve muito, né? Sim. Que isso mesmo, né? Se não são os parentes, são os amigos, mas existe mesmo esse convite, né? E principalmente esse convite ele existe de quem foi e também recebeu essas boas-vindas, né? Então vem que eu te ajudo, porque tem toda essa experiência, né? Sim. De já ter vindo, E é bom porque eles já trazem pra gente um know-how muito bom. Sim. Né? Quando você conhece alguém que literalmente saiu da sua cidade, foi para a cidade que você queria, conseguiu tem se uma estruturar. identificação, né? Nossa, muito ajuda grande. muito. Porque literalmente você pega os erros que aquela pessoa cometeu para você não cometer eles. Ela já entrou na mata, né? Entendeu? Então aí, Ela você já só fez o vai. caminho. Eu tô correndo. Ela falou, você pode até pegar tá- seu facão e ir pra cá, mas até chegar aqui você tem que Ela já fazer me isso ajudou. aqui. Então foi muito bom. E aí ela falou assim, viu, coloca meu endereço nesses aplicativos, nesses sites de procura de emprego mesmo. Foi o que eu fiz. E aí foi algo... Eu lembro até que na época eu estava conversando muito com a minha psicóloga, né, sobre isso, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa. E aí Quem ela nunca falou, nesse tipo, mundo eu tinha colocado hoje? hoje o meu currículo, eu já queria que amanhã o pessoal já me ligasse, tipo, viu, vem pra cá. E aí ela sempre foi, não, viu, vai com calma, pode ser que demore semanas, mas pode ser que demore meses, depende muito do processo seletivo, depende também muito do seu currículo perante a empresa. E eu, tipo, ai, pelo amor de Deus, não, já quero hoje, se possível, tipo, não quero mais ficar esperando mais, por que eu tenho que ficar esperando? Mas você esperou o trabalho vir. Sim, Tá. E a melhor parte veio tipo em coisa de uma semana. Que delícia! E aí? Então, Você estava com toda essa expectativa, ansiosa, aí o trabalho veio. E aí, a hora que o trabalho veio, você falou, caraca, agora eu tenho que ir mesmo. Você ficou com medo? olha, Tipo, uma dorzinha de barriga, assim, ai, gente, deu tudo certo e agora eu tenho que ir. eu acho que foi um misto muito grande de emoções. Porque, assim, eu meio que meio que comecei a fazer isso, meio que em off. Então, assim, muitas pessoas próximas a mim, até extremamente amigos muito íntimos, não sabiam dessa minha eu procura. lembro disso. Foi tipo, tchau, tô indo pra São Paulo. E a gente, como assim? A gente nem sabia desse seu sonho, desse seu desejo. E aí porque foi do nada, né? A empresa me ligou numa quinta-feira. E aí ele falou, tipo, a gente fez a entrevista, ele me ligou, tal, a gente pode fazer uma entrevista, tal. Fiz a entrevista com eles, ainda pelas plataformas, né, para fazer Meet e tal. E aí a gente pegou, ele fez a entrevista comigo, isso foi tipo na hora do almoço. Aí ele falou pra mim, ele falou, viu, mas eu preciso que você comece segunda-feira. Isso que era quinta. São Paulo, São né? Paulo, São Paulo. Aí eu peguei e falei assim, tá. Eu quero agora, e não depois. E assim, eu falei pra ele, me dá pelo menos até a hora da janta pra mim conseguir te responder, porque eu precisava me estruturar, eu tinha empresas que eu trabalhava aqui, então eu precisava pedir demissão, precisava me organizar, precisava muitas coisas em literalmente um dia. Mas, de certo modo, era o que eu queria, a velocidade.
Porque eu não queria, tipo, que ele me falasse, eu preciso de você daqui 2 meses. Eu acho que esses 2 meses iam ser extremamente melancólicos e a gente ia ficar até eu avisar um por um que eu ia embora, Foi tal. bom assim. Sim. Foi bom assim. Então, foi meio que do nada. E igual você mesmo comentou, na época quando eu fui depois, eu literalmente contei para muitas pessoas por WhatsApp. Eu recebi a notícia assim, gente. Eu muito. fiquei, E e agora? O que eu faço aqui sem o Andrei? Mas a minha irmã também. Minha irmã ficou sabendo pelo Até sua WhatsApp. irmã? A minha irmã, eu mandei mensagem pra ela. Agora eu Viu? te perdoo, tá? Eu falei, viu, eu tô saindo da casa dos pais. E aí ela, pelo amor de Deus, ela falou, tô indo aí. Minha irmã mora 1 hora, mais ou menos. E aí ela falou, não, tô indo aí. E aí veio a família inteira pra gente, fazer uma bota janta. fora, um bota bota fora. E aí foi muito assim. E aí, até... Mas aí você se sentiu nutrido e agora, tô pronto, minha família toda veio. Não, foi bom. Foi muito... É bom... Eu sempre ficava pensando como seria a reação dos meus pais, né? Sempre por muitos anos, sempre... Eu e minha irmã, a gente tem uma diferença de idade de 20 anos de diferença. Bastante. Eu tenho uma irmã que eu tenho 10 e eu já acho bastante. Imagina 20, é muito. Então, por muito tempo, viveu só nós 3, né? Eu e os meus pais. E aí, literalmente, como todo mundo fala, é o filho único, tal, mesmo tendo a minha irmã, mas normalmente... Mas a minha irmã também se casou muito cedo, Andrei. Então, assim, eu também me sentia muito sem aquele dia a dia de irmãos, Sim. sabe? De briga, faz as pazes, dorme junto. Eu não tive muito isso também com a minha irmã mais velha, porque o distanciamento não permite isso, né? O distanciamento de diferença de idade, Sim, né? eu tive muito isso, tipo, de briga de irmãos, tal, com a minha sobrinha mais velha. Porque a idade é mais próxima. Eu e minha sobrinha mais velha, a gente é 5 anos de diferença. Então, dá pra ter umas tretas boas. Então, assim, aquele de ficar brigando, de birra... aquelas brigas idiotas de e irmão ela sofreu mesmo. tanto, peço desculpas ainda. E aí acabou, e, essas briguinhas eu tive mais com ela, e acho que esse papel de tio, para ser muito honesto, eu tô conseguindo ter mais agora com a minha sobrinha neta. Gente, ele é tio-avô. Que é filha da minha sobrinha mais velha. Então, porque assim, a minha irmã teve mais 2 filhos, e eles também, agora eles são adolescentes, né? Estão aí na fase dos 18, 16 anos. E com eles também, eu me sinto tio, mas eu me sinto mais como se fosse um irmão mais velho também. Sim. Eu gosto muito desse convívio com eles. Sim. Tipo, de eles virem me procurar pra gente conversar. E, tio, hoje tem um datezinho e tal. Eu amo. Porque, assim, eu me sinto mais nesse personagem de ser o irmão mais velho e não de tio. Eu não tive muito isso de família, porque os meus pais saíram da cidade natal deles para virem para cá. Então a gente muito ficou... dos nossos pais, né? Então, assim, eu não tive... Falava assim, domingo era domingo de almoçar na casa da avó, aí tem com os o rolê primos. com os primos. Eu não tive. Eu tenho essa semelhança com você também, porque a nossa comunidade, digamos assim, né? Então, os meus pais eles vieram de outro estado também para vir pro estado de São Paulo em busca de uma melhoria de vida, em busca de trabalho, né? Então, eles saem dessa comunidade e acabam sendo inseridos em uma nova comunidade. Então, assim, é uma comunidade mais formada por amigos, pessoas que você passa a trabalhar, porque essa família originária, ela fica lá, né? Sim. Ela fica onde os nossos pais nasceram, digamos assim, né? Então, a gente tem esse... Eu sempre vejo muito, por exemplo, amigos tal, falando, nossa, eu vou sair hoje com meu primo, eu vou sair hoje com a minha prima, tal. Também, mas eu senti muita falta disso, sabia? Eu sinto, como eu comentei, como eu sou muito, a minha distância de idade, assim, da família é muito grande. Por exemplo, eu tenho primo de 1º grau de 60 e poucos anos. Entendeu? Então, assim, para mim, eu interar com pessoas da minha idade mesmo, já eram primos de 1º ou de 2º grau. Então, assim, e mesmo com a distância, eu não tive isso. É uma coisa que, às vezes, eu sinto essa falta, sim, mas eu me identifico, eu também sinto. E quando você fala dos sobrinhos, é muito engraçado, porque, assim, a minha irmã, 10 anos mais velha, e aí, né, ela casou, teve filhos e tal. E o meu sobrinho, né, que é o filho dela, ele é 10 anos mais novo que eu. Então, tem esse tempo, assim, de 10 anos entre nós. E ele também é como se fosse um amigo, né, que a gente sai para tomar um café, um drink, alguma coisa. Ele que fez essa arte maravilhosa. Divulgando.
Então, tem muito disso mesmo, né? Porque a gente fica meio... Ai, se a gente for colocar cada um no seu lugar, né? Familiar, assim, a gente se perde um pouco, Sim. né? Porque não fica aquela... Não é muito taxativo quando a gente Sim. tem esse delay enorme da idade. Mas eu gosto, confesso. Eu gosto de, por exemplo, a minha irmã, ela é um... É como as coisas se deram, né? Como a vida se Nossa, deu. muito. Então, Eu falo assim, a minha irmã, ela tem um papel muito forte na minha vida, sabe? E ela sabe totalmente disso. Porque ela não é só minha irmã. Ela é minha mãe, ela é a pessoa que sabe de muitas coisas. É uma pessoa, assim, que... Toda vez antes de eu fazer alguma coisa, eu sempre meio que passo para ela primeiro como uma aprovação, até mesmo... tem uma intimidade de amizade, Sim. né? Ou até mesmo, por exemplo, é algo mais caótico. Então, às vezes, eu passo primeiro para ela, para eu e ela a gente conseguir filtro. conversar, para eu realmente passar para os meus pais. Um filtro. Os irmãos mais velhos têm isso Sim. mesmo, né, do filtro. Andrei, somos muito digressivas, né? Sim. Porque aí a gente abre uma aba aqui, outra aqui, a gente tá falando de família. E a gente, voltando para E aí, São daqui Paulo... a pouco a gente tá no pet. Gente, se deixar, esse podcast vai ter 4 horas. A gente vai fazer uma temporada só desse muito. dia. E em relação ao mercado de trabalho em São Paulo, sua expectativa foi satisfeita? Tem muita diferença de trabalhar aqui e trabalhar em São Paulo? Miga, tem. Eu sempre... a minha área de atuação, sempre eu tive os meus... Acho que todas as áreas, na verdade. Todo mundo quer as coisas muito com velocidade, né? Sim, então, claro. a pessoa, ela quer te Quando? contratar hoje, mas amanhã ela já quer isso A pronto. casa pronta. Isso. E lá em São Paulo é muito pior. Porque se a pessoa te contratar hoje de manhã, ela já quer a coisa casa pronta. pronta à noite. Não, à tarde, na hora do almoço, se possível. E lá é muito... Tudo isso é muito rápido. E uma coisa que eu percebi muito lá em São Paulo é assim, você não pode baixar a sua cabeça. Você tem que sempre manter a sua cabeça erguida. Por quê? A primeira vez, se alguém vê que você está com a cabeça baixa, é a primeira rasteira que você vai tomar. Então, assim, sempre... Não pode dar bobeira. Não pode. Então, sabe que todo mundo fala, tem que tomar cuidado com o celular em São Paulo? Sim, mas também tem que tomar cuidado muito com a sua dignidade e seu ato de impor. Porque se você, uma hora, perde ela ou deixa ela muito soltinha, aí é difícil você conseguir É bem de volta. se correr, o bicho pega. E Se se ficar, o bicho come. e Então, você tem que ficar em come. alerta o tempo todo. É muito... E lá eu falo assim, porque como eu mexo muito com fornecedores, mexo com mão de obra, então é uma coisa que a gente tem que sempre tomar muito cuidado. Porque se você dá muito... Por exemplo, não sei, um pessoal de mão de obra falou, hoje eu vou atrasar e não sei o quê, e não sei o que lá. Se você abre esse precedente uma vez, amiga, abriu para sempre. E lá ainda o que acontece... É tipo, o André atrasa. É bem assim? Então... Você fica taxado, marcado. Isso, e também ao contrário, por exemplo, de você... Ou ele não sente firmeza no seu trabalho, então é sempre aquela bom, confiança. Os meus itinerários, meus amigos sabem, eu sempre fui muito do atrasar. Mas o meu ato de atrasar... E quem nunca? Mas assim, não é nem por maldade. Já tentei várias vezes... eu sempre tento me adiantar para nunca atrasar. Mas sempre acontece algo que atrasa. Mas eu acho que esse seu atraso, ele tá em algo assim que eu já percebi há um bom tempo. Não é só na sua área, eu acho que todos os profissionais, inclusive na minha área também. Devido a uma demanda do mercado e essa coisa de tipo, eu quero agora e não depois, contratei de manhã, quero à tarde, a gente tem uma demanda de trabalho muito além e aquém do que a gente consegue cumprir. Então, assim, se você dá conta de resolver 5 atividades no dia, normalmente, que é o que você, pessoa, ser humano, né, físico, consegue. A gente tem 15, Sim. 20. Então, veja essa somatória de dia, meses e ano. Então, a gente tem uma demanda muito maior do que a gente consegue cumprir. Eu tenho essa teoria. Eu sinto... eu sempre fico naquela linha de tento tomar cuidado para não virar workaholic, de trabalhar de segunda a segunda, das 6 às 6. E tento... Das 6 da manhã às 6 do outro dia da manhã, tá, gente? E eu tento sempre me ponderar nesses sentidos. Mas eu sinto isso. Eu sinto que a gente quer muito abraçar o mundo. Claro, cumprir as demandas, E com braços que às vezes a gente não tem. E é assim, você está atolado de trabalho e aparece mais um. Aí você fala, não, eu dou conta, eu consigo. E aí, entra pra fila. Mas eu acho que é muito... E aí não tem como não virar workaholic, porque você vai ter que trabalhar toda hora, o tempo todo.
Hoje, eu tenho a minha empresa e eu vejo muito isso. Porque, assim, quando você trabalha perante CLT ou você trabalha numa empresa, tal, você precisa fazer o seu trabalho e, bonitinho, o seu salário vai cair lá. Quando você é dono do seu próprio nariz, do seu próprio negócio... Tem que fazer o dinheiro. Você tem que fazer rodar. Então, assim, às vezes você fala assim, fechei o cliente de agosto. Beleza, mas e o cliente de setembro? Claro, e o cliente de outubro? Claro. Então, às vezes, porque se você não fecha, você não gera folha. E aí vai se rodando um acúmulo. Porque a perspectiva de salário, a gente meio que não tem. Sim. Então, eu sinto muito isso por conta disso, sabe? Tipo, que você tem que realmente abraçar. Se aparece um cliente na rua, você vai trazer ele para dentro. Com você não certeza. vai Não dá deixar, pra ele passar. Eu entendo perfeitamente isso. Porque vai ter, por exemplo, esse mês de agosto, talvez vai ser o mês mais... setembro já, né? Dali correndo. E aí pode ser que o mês de outubro vai ser mais calmo, mas pelo menos o mês de setembro vai ajudar a compensar esse mês de agosto, que é mais calmo. Porque assim, quando a gente é profissional liberal, autônomo, o controle financeiro, ele é bem assim, né? Tem um mês que vem uma grana legal, aí você não pode virar o rei do camarote, tem que ter essa consciência, né? Porque o próximo mês pode ser que não dê nem pro drink. Então você tem que ter toda essa organização financeira, porque também, quando você é seletista, tem alguém que cuida de todas as coisas, toda a administração desse financeiro, de certa forma, né? A previdência, né? Todo o convênio médico. Aí, quando você é profissional liberal ou autônomo, você tem que se atentar que, agora não tem ninguém cuidando. Tipo, sou eu que faço por você mesmo? tudo. Então, tem que ter isso mesmo. Nossa. E aí, você me disse que, na pandemia, você foi para São Paulo e aí pegou esse momento, né? Teve alguma afetação positiva ou negativa que a pandemia trouxe para a sua área? Leila, olha, a pandemia... ela, é igual eu comentei, ela veio como se fosse um restart. Ela começou... A minha profissão, eu sempre fui muito de trabalhar em grande escala, né? Igual a gente estava comentando antes. Mas eu sinto que depois que a pandemia chegou, e pós ela agora, graças a Deus, eu vejo que teve muito maior. A procura foi muito maior. O porquê? Quando as pessoas ficaram muito em casa? As pessoas, geral, né, a grande massa ficou aí os primeiros meses em home office. E tem muitas empresas que até hoje estão de home office. E aí a pessoa ficava em casa, porque a gente, nem todo mundo tem um espaço de escritório em sua casa. Teve que fazer uma adaptação. Então, muitos trabalhavam na cozinha, trabalhavam na sala, e aí você está em casa, mas não só você, seus filhos, seus primos, seus irmãos, seus outros parentes. Choveram memes, né, das crianças entrando na... Então, foi muito assim, e aí eu via, muitas pessoas nos procuravam para, tipo, eu preciso de um escritório dentro de casa, eu preciso de um espaço. Aí, às vezes, a pessoa estava aqui, ou eu também achava muito engraçado, né, porque, por exemplo, a pessoa já tinha seu escritório, mas ela estava aqui e ela olhava para o teto e ela falava, ai, que teto branco chato, eu quero pintar minha casa. Então, nesse momento que todo mundo teve que entrar para sua casa, que era um espaço que a galera só usava para dormir, literalmente, e agora você passava full time dentro dela, foi muito assim, tipo, a pessoa olhava para mim e falava, Andrei, minha casa eu não gosto dela, não gosto da cor desse sofá. Porque muitas das pessoas iam para casa só para dormir, né? Então, elas estavam ali, tipo, o que é isso aqui? Ai, gente, isso aqui é minha casa. Exato. Ou até mesmo viu que o espaço era pequeno, que poderia existir um outro lugar para essa pessoa se mudar. Também foi. Nossa, teve muito coisa de... A parte de construção, na época, deu uma leve segurada quando deu o grande boom, porque as pessoas ficavam com medo, as pessoas não queriam investir em construção, porque era algo que a gente não sabia o que viria nos próximos dias. Não sabia nem se ia estar vivo para morar nessa casa. Então, foi algo muito delicado. E até tivemos todos aqueles momentos de... o mercado fechando, né, lojas fechando e tal. Então, houve um momento assim muito delicado. Mas, depois de toda essa grande movimentação, as coisas fluíram muito bem. E a gente vê bastante, quanto no interior, quanto nas grandes capitais, esse ato de construção tomou muita força pós-pandemia, muito. O bairro que eu moro, lá em São Paulo, hoje em dia, literalmente, eu moro no Ipiranga, que é um dos bairros mais antigos de São Paulo, e é um bairro que literalmente está sendo demolido e reconstruído. O meu quarteirão, vamos dizer assim, os meus vizinhos todos são prédios que estão em construção. E haja dor de cabeça para conseguir limpar a minha casa. Mas poeira. Seca, né?
E moradia? Quando você saiu daqui, você pensou, nossa, eu vou morar sozinho, com um amigo, com uma amiga. E aí teve o convite, então, ou com um parente, né? Tem muita gente que vem de outros estados, né, para São Paulo e acabam indo morar em casas de parentes ou de amigos que já vieram. Com você foi imediatamente com essa sua amiga que te deu a mão e falou, venha? Sim. Foi com ela? Ela me ajudou muito nesse start de São Paulo, nessa entrada. Então, ela que me deu várias orientações, ela que conseguiu falar assim, olha, isso, e foi me dando muita luz em muitos aspectos. Então, assim, eu fui morar com ela, ambos sabíamos que ia ser por um período, né, só esse momento de adequação, até porque ela também provisório, foi algo provisório. Ela também já tinha outras metas de vida aí, então eu achei muito bacana da parte dela, ela me Onde abraçar. ela falou, você vai caber aqui, tá? Nesse momento, tem começo, tal. meio e fim. Então, mas foi bom. E aí, depois desse momento pra se com organizar ela, melhor, sim, né? depois desse momento com ela, eu parei para pensar. Eu falei, talvez agora eu gostaria de morar sozinho, eu comigo mesmo. E aí eu comecei a buscar e tal. Só que em São Paulo, para você viver sozinho, a gente sabe que o custo de vida de lá é muito alto. Então, assim, para você viver sozinho, você precisa tentar entrar nos grandes centros, que infelizmente são os espaços que estão sendo mais afetados agora, com assalto, com roubos. Então, assim, mas eles são mais acessíveis. Eles são mais acessíveis porque é mais central. E a galera quer sair do centro. Então, os apartamentos então, estão... a demanda é menor. Sim. E aí, até indo com um corretor um dia num apartamento tal, eu achei muito legal que ele foi muito honesto comigo. Ele falou assim, olha... Porque ele estava me ajudando. Depois que você pega uma amizade com um corretor, ele vai te apresentando tal. A pessoa não quer te ferrar, né? Não quer só vender. E aí, dentro daquele valor que eu tinha passado para ele, que era o valor que eu gostaria de investir em aluguel, contas e afins, ele falou, olha, com esse valor você vai precisar morar no centro e... No centro. Com esse valor aqui. Com esse valor de R$200, se você quer viver em São Paulo, você vai ter que voltar para o interior. Um beijo, bom retorno. Espero que você São tenha Paulo aqui não dá, não é para você. Não é para você, beijo. Mas foi muito... E aí foi mais ou menos isso. E aí ele falou, olha, para você viver sozinho, você tem que viver no centro. E aí eu fiquei com isso e tal. E aí foi muito engraçado, porque lembro que foi Dia das Mães do ano passado. Eu estava voltando para São Paulo por um aplicativo de translado. E aí eu reencontrei uma grande amiga minha, que a gente já tinha estudado junto aqui. Gente, essas amigas buscam Essas ele, amigas assim, buscam. Né? Ai, que delícia. Que agora é a Thalita você. Morena. Por isso que eu falo que eu tenho as duas Thalitas. A Thalita loira e a Thalita morena. Essas Thalitas são as Thalitas. ótimas. A minha vida é baseada em Thalita. Ah, eu quero uma Thalita também, gente. Porque ele teve duas maravilhosas, eu preciso pelo menos de uma. E aí, essa Thalita, na época, a gente estava conversando e eu falei com ela. Eu falei, amiga, você sabe de algum apartamento? Tô precisando tal. E ela, pelo amor de Deus, vamos morar junto. O meu. O meu. Ela morava com mais duas amigas, e aí ela falou, não, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa pra nós, tal. E eu confesso que eu fiquei muito animado. Tipo, eu queria muito morar sozinho, mas de pensar em morar com ela, uma pessoa que eu já tenho uma afinidade há muitos anos, a gente se conhece há 13 anos, então você imagina, ela é minha irmã, sabe? E aí a gente mora, e a gente tá morando junto, já faz um ano e pouquinho, e está sendo muito bom, sabe? Ela me deixa muito livre, eu me sinto muito bem, eu literalmente me sinto em casa. E demora muito, não sei se você também teve essa sensação quando você saiu da casa dos seus pais. Inicialmente parece que você demora um pouco para cair a ficha, que ali é o seu novo lar. Eu acho que também para mim, assim, eu tive a sensação de que ali eu estava conhecendo uma outra Leila, porque a gente muda também, né? Mudam os ambientes, a gente também tem essa mudança, né? Porque eu nunca me vi morando sem ser na casa dos meus pais. Então, ele vai meio que criando uma nova persona, talvez possa chamar assim, né? De identificação. E aí? Porque quando você mora com seus pais, a impressão que dá é assim, tem as coisas que eles gostam, até a arquitetura, os móveis, a decoração, tudo. E a rotina da casa. Quando você sai da casa dos seus pais, você vai criar uma nova rotina, tem uma nova identificação, até de você falar, eu gosto ou não gosto disso, ou dependendo da casa que você vai, já tem alguma coisa, ou você adapta com aquilo, você fala, não, isso aqui eu nem gosto, ou você, tipo, por que isso aqui está aqui? Eu nem gosto disso. Mas tem muito isso, né? É meio que você para e fala, quem sou eu, né? Quem sou eu a partir daqui,
deste lugar que eu vou morar, né? Desse lar em si. Eu tive essa sensação. Muito. É porque, assim, quando você mora com seus pais, o seu mundo é o seu quarto. Então, o seu quarto... E às vezes o seu quarto, você ainda divide esse mundo, sim, né? Sim. Então, e aí quando você começa a morar sozinho, literalmente o seu mundo vira a casa inteira. Sabe? Abrange, né? E é o ato de você aprender muita coisa, né? É o ato de você aprender que se você colocar... conhecer também. Se você colocar a roupa no cesto de lixo, ela não vai aparecer do nada, dobradinha, limpinha, maravilhosa no seu guarda-roupa. Elas quebram um galhão, né? Nossa, muito. Então, assim, muita coisa, tipo... Da rotina de uma casa mesmo. Eu sei, assim, tem muitas pessoas, eu vejo muitos amigos que, mesmo morando com os pais, têm uma vida já nessa de você... Independente muito forte, né? Então, não necessariamente a pessoa precisa sair da casa dos pais para encontrar essa independência de você mesmo se autobancar ou de você mesmo conseguir gerar uma casa, né? Mas quando você sai, é você com você mesmo, aí você né? não tem o que você Não fazer, não adianta. Ah, minha máquina quebrou, tipo, não dá pra levar pra casa da mãe, principalmente se você mora a quilômetros de distância. Então, minha mãe no começo ela falava muito isso, traz a roupa pra cá pra lavar. As mães sempre fazem isso. Não, né? imagina. Elas querem segurar de alguma forma, né? Era roupas assim da semana inteira. E quando eu fui pra São Paulo, eu não mudei com nada assim, sabe? Tipo, eu mudei com o que coube dentro do meu carro e fui. A mala. A mala, basicamente. A mala, um colchão. Eu falo assim, se os meus clientes vissem como era a situação do meu quarto quando eu mudei para São Paulo, ninguém nunca mais fechava projeto comigo. Porque literalmente foi isso, eu fui com a mala e cuia. Tipo, eu tinha um colchão que eu joguei no chão, tinha uma mesinha, que era até a mesa de jantar da Thalita Loira, que era o que eu trabalhava, e só, eu peguei uma arara para pendurar minhas roupas. Sim. Porque era algo que a gente sabia que era provisório. Então eu falei, não vou ficar investindo em móveis que daqui a pouco eu vou ter que desmontar e montar num novo lugar. E você também sabia que lá onde você ia ficar, também você ia mudar, tinha um prazo, né? Então não era... Eu falei assim, não, vou esperar dar esse tempo e aí eu já começo a pensar. Aí hoje em dia, meu quarto, coisa que eu mais gosto de estar lá. Fiz ele do jeito que eu quis, pintei ele da maneira que eu quis e com a Thalita Morena também, ela também é design de interiores. Ai, que legal! Então foi ótimo por conta disso. Eu ia adorar conhecer essa casa. Gata, a senhora está extremamente convidadíssima. Ai, já pensou? Que delícia! E aí, e a gente fez a casa do jeito que a gente quis, a gente pintou. A minha cozinha é verde, o meu quarto é azul. Aí até esses dias a gente estava falando que a gente já quer mudar a sala, a gente quer mudar a varanda. Então, assim, a nossa casa é muito colorida. E eu gosto muito disso. Eu também gosto de muita cor, assim. Então, a cozinha muita branca. Vida, não. né? Quando a gente entrou, a cozinha era branca. A gente falou, não, vamos pintar essa cozinha de verde. Ai, branco pra mim só hospital. Então a gente mudou muito a casa da maneira que a gente quis. Eu sei que a gente sempre quer mexer. Eu também já tá na minha fila aí mexer mais coisas. Mas é muito bom. E vocês se deram super bem. Sim. E agora moram só vocês dois? Nós dois. Quando você me fala isso, eu lembro, porque assim, eu conheço o Andrei há uma década já, né, Andrei? Que nós nos conhecemos. Quando eu conheci o Andrei, ele era um bebezinho. Já vai fazer mais de 10 anos, né? Eu acho que... a gente se conheceu em 2013, né? Então, a Thalita, você 10 conhecia antes, 10 anos mesmo. E quer contar como a gente se conheceu? Eu lembro... Eu quero ouvir por uma nova... Cada um conta o seu ponto de vista do encontro. Eu trabalhava numa escola aqui no interior, uma escola maravilhosa. É um dos trabalhos, assim... Que eu falo, sabe aquele trabalho que você sonha com ele? É um trabalho que eu sonho, porque eu era um dos lugares assim que eu mais amei na minha vida trabalhar. Amo até hoje, tenho um carinho. Era gostoso, nossa, né? era maravilhoso. As coisas funcionavam, as pessoas também. Meu Deus do céu, eu amava muito. A conexão com essas pessoas era muito saudável. E é uma delícia, porque hoje em dia a gente ainda tem a gente tinha um grupo na época que a gente até criou no WhatsApp, que era um grupo, porque vou introduzir a Leila e depois eu vou explicar o grupo. Fale, tô curiosa. A Leila, ela apareceu lá pra gente para ser nossa professora eventual. Então, foi muito bom. Foi muito legal conhecer a Leila John. E aí, na época, não só a Leila, como outros grandes amigos nossos também apareceram. Tirando o pessoal da secretaria, eu trabalhava na secretaria, tinha uma galera lá fantástica. E a gente acabou criando muito essa amizade muito forte. Sim. E aí a gente tinha esse grupo do WhatsApp, que era um grupo tipo, gente, faltou o professor aqui. A gente mandava no grupo para ver quem queria, né? Tipo, eu posso, eu vou, tal. E aí esse grupo a gente tem até hoje, 10 anos, e é um grupo que eu amo muito, porque é um grupo que a gente... É bom porque a gente vê como tá cada um,
depois de todos esses Isso anos. é algo assim que me conforta muito o coração. Muito. Porque éramos eu, você, né? A Natália, o João, o Jean, a Vives, a Dani, A Silmar, a aí tinha a Natália. Natália. Tinha... Gente, Natálias também é o que não falta na nossa vida. Mas assim, eu sei que o grupo que a gente continua até hoje, eu lembro que há 10 anos atrás nós éramos estudantes ou estávamos engatando a carreira que tínhamos Sim. escolhido. E quando a gente olha para todas essas pessoas desse grupo, caminhou exatamente para onde a gente queria chegar. Eu fico até emocionada quando eu lembro disso, porque eu vejo o porquê que a gente se uniu, né? Que a gente, por mais que a gente tínhamos idades diferentes, profissões diferentes, mas estávamos ali no mesmo lugar, né? Tínhamos essa identificação. E a nossa perspectiva era muito boa, né? E a gente tinha ali planos reais, concretos, compromissados, e a gente conseguiu chegar exatamente onde a gente queria. Arrepiei um pouco. Mas eu também fico muito emocionada. Então, assim, depois de 10 anos, a hora que a gente olha e vê o nosso encontro, a gente vê que a gente... Porque a gente comentava, estou começando carreira aqui, estou fazendo isso, e todo mundo saiu. Né? Todo mundo saiu, a gente continuou essa amizade, nós estamos aqui, também temos as outras pessoas que nós citamos, nossos outros amigos, e todo mundo está exatamente onde tinha falado, olha, é para lá que eu vou, e foi para lá que todo mundo foi. Não, é fantástico. Éramos adolescentes. Eu não, né, amiga? Nem você. Éramos todos princesas adolescentes na época. Eu já era uma jovem adulta. Vem não, porque o Andrei tem quase... Gente, o Andrei, ele tem quase uma década. A menos. A menos do menos. que eu. Não, acabei de fazer 30, fiz 30 agora em agosto. Mas é muito bonito. Eu gosto muito de ver a trajetória que todo mundo acabou. Mesmo. Principalmente você, eu acho você tipo, uma metamorfose assim, fantástica. A cada momento que eu te conheço... Borboleta. Eu amo. Porque, por exemplo, da Leila que eu conheci, a Leila advogada, e agora... quando eu vi que você estava com um podcast, eu falei, gente, ela é muito... Ela vai experimentando novas áreas. A Leila que gosta de moda. Nossa, Leila, eu acho fantástico. De arte, cultura. Sim, eu tipo, te venero em questão a isso. Yoga. Parabéns. Que continue. Que a Leila, quando fizer 50, seja uma outra Leila. A Leila de 60 delícia. seja uma outra Leila. Obrigada, vai ser. meu amor. Mas essa é a dinâmica da vida mesmo, que eu espero também. Não, mas eu comento muito. Tipo assim, vida muito curta pra gente não conhecer coisas novas. Eu amo o que eu faço, amo minha profissão demais, mas não é uma coisa que eu quero fazer até meu último dia de vida. É uma coisa assim que, eu quero fazer mais 10 anos aí e depois E é tão muda. legal, porque com esse movimento que a gente vive agora, dessa liquidez, né? A gente tem essa possibilidade, né, de hoje poder viver várias profissões, e eu vejo que é um movimento que está aí faz um bom tempo, onde a pessoa ela não tem apenas uma profissão, né? Sim. Muitas vezes as pessoas elas têm 2 profissões, isso é muito comum, né? Então esse movimento já tem um tempo, ele permite que a gente faça isso, né? Isso é muito gostoso. É muito bom, é bom porque às vezes você está numa profissão, às vezes existem épocas que as profissões são muito boas, essa profissão é muito boa, e às vezes a outra está mais em queda. Então assim, você muito, consegue ir peneirando e depois Sim. inverte. Então isso também, eu mesmo, tipo, por exemplo, eu sou arquiteto, sou designer de interiores. Mesmo sendo cargos que se vinculam, tem momentos que o design de interiores está muito forte. Tem momentos que as pessoas querem mais reformar do que construir. Então, eu também gosto disso. Mesmo, igual falando, mesmo sendo na mesma área, eu também tenho esse dinamismo, tipo, do design de interiores soar mais alto e depois o arquiteto soar mais alto. Então, é bom, porque aí você não fica naquele dinamismo todo dia. Muda, né? Bastante. E me fala uma coisa. Nossa, a gente vai longe, né? Gente, a gente dá-lhe. Me fala uma vantagem e uma desvantagem que você sentiu de morar em São Paulo, de sair do interior e ir para São Paulo. Olha, Quer falar primeiro a vantagem ou a desvantagem? vantagem, nossa. Aquelas notícias boas ou notícia ruim? Não, eu acho que assim, eu vou começar com a notícia ruim. Não é nenhuma notícia, Isso, vai. depois a gente dá pra gente, uma levantada. uma coisa mais tristezinha, depois a gente dá aquela animadinha.
Eu confesso assim, acho que todo mundo sabe, né? O trânsito de São Paulo é um trânsito muito delicado. Mas Não, meu amor, ele é caótico. ele é não é caótico. delicado, Ele é o ele é caos, caótico. caos e flores. Mas ele, você aprende a viver com ele e Se acostuma? Dá pra se acostumar com eu esse acho que não é se trânsito? acostumar. Você tem que sempre. Eu acho engraçado que, por exemplo, eu tenho caminhos que eu tenho que fazer que são 7 quilômetros. 7 quilômetros aqui no interior é uma coisa que você É uma faz. linear. É uma linear. Você faz a pé. Você faz ali, dá uma horinha, você já fez tal. Lá em São Paulo, esses 7 quilômetros podem durar 2, 3 horas. Fecha minha agenda à tarde. Entendeu? E teve uma vez, antes de eu ir embora, eu estava conversando com uma arquiteta, que hoje em dia ela atua aqui no interior, mas no passado ela trabalhou em São Paulo. E aí eu falei para ela que eu queria fazer o processo ao contrário. E aí ela falou, menino, é muito diferente, porque aqui você consegue... Menino, senta aqui, deixa eu te Deixa eu te explicar. explicar. Porque aqui, no mesmo dia, você consegue ir talvez em 4, 5 obras. Lá em São Paulo, não. Lá é uma ou duas assim que se você for fez. caminho. Você sacrificou seu dia. Tem que ter uma logística, tem que ter uma né? logística. Então, assim, é muito forte esse ato de você ter que se conduzir dentro de São Paulo. Mas, assim, eu não tenho... por exemplo, o pessoal fala muito, mas tem que ter um cuidado lá, a violência. Gente, infelizmente, a violência está em todos os lugares. Todos. Se eu andar com o meu celular no meio da rua, Pickpocket, sambando gente. assim... Pickpocket. Aí você vai pra Europa. Atencione, pickpocket. Batedor de carteira Sabe? é algo muito Não, comum então, assim, quando você vai viajar. Infelizmente, você tem que guardar... E não é no Brasil. Não é no Brasil. Eu tenho... Em Brasil. Não. Uma amiga mesmo, um dia eu estava conversando com ela, e é uma amiga que ela gosta de viajar muito, quanto nacionalmente, quanto internacionalmente. E aí ela falava, ela vivia muito em São Paulo, no Rio de Janeiro, e ela falou, Andrei, eu nunca fui assaltada na minha vida. A única vez que eu fui assaltada, eu estava no Museu do Louvre. Que deve, você tem a impressão que é Você muito tem noção? seguro. E tipo assim, E é batedor de carteira. Então aí você fica, não existe lugar perfeito. Você vai falar pra você, lá você não vai ser... Você tem que tomar... Gente, cuidado tem que ser em todos os Então, lugares. essa violência de São Paulo você não sente? Não é que eu não sinto, lógico assim, gente, Existe. já vi de eu estar dentro de um Uber e ver que o carro da frente está sendo assaltado. Mas não é algo que você precisa o tempo todo viver com medo, porque experimenta. As mesmas precauções que você tem que ter aqui no interior, você tem que ter lá. lá. Entendeu? Você não vai andar 2 horas da manhã com o seu celular assim, né? Exatamente. Batendo lequezinho. Não é. Sim. Você vai estar sempre na bolsa, sempre segura tal. Então, eu acho que assim, os pontos negativos de São Paulo, lógico assim, né? Então seria o trânsito. Por ser muito. Ter uma quantidade maior de pessoas, a quantidade maior também de violência tal. É Isso proporcional, é proporcional. né? É Também proporcional. não vou bancar a princesa ingênua aqui no meio do rolê. Mas eu sinto assim, o ponto mais negativo acho que São Paulo acho que é isso. Acho que é o ato de você ter que pensar muito no que você vai fazer. Por exemplo, se você tem um cliente às 9, às vezes você tem que acordar às 6 para conseguir sair da sua casa às 7, para que até às 9 você esteja lá. Então, é diferente daqui. Aqui não, se eu tinha um cliente às 9, eu saía 15 para as 9 de casa, que 15 minutos eu estava lá, entendeu? Bem isso mesmo. Aqui, lá é diferente. E de ponto positivo... agora sopra, vamos às partes sopra. Não, é um monte de ponto positivo. Nossa, Mas um só que é tipo... o ápice. Eu amo É. o ato... Nossa, um só... Tá, vai, 2. Não, eu gosto de São Paulo por conta... Comece e aí você vai... eu vou deslanchando. Eu gosto muito da arquitetura de São Paulo. Eu amo passear por São Paulo. Eu lembro que você começou, né, na entrada falando de Wall Street. Eu lembro que a primeira vez que eu conheci a Paulista, eu me senti deslumbrado. Tipo, nos filmes americanos. Nossa, não. Isso é uma grande cidade, os carros... Foi tudo. Prédios. E eu lembro assim, que eu tinha ido de metrô, então já foi um grande êxtase você andar de metrô nesse momento. Eu sei, gente, eu também pego o metrô no horário de pico, tá? Mas eu vou falar do meu sonho lúdico desse momento. Então, assim, eu tinha acabado de sair do metrô, que era algo, era uma das primeiras vezes que eu tinha andado de metrô. E aí você sair debaixo da terra, subir, já ver a Paulista, assim, eu fiquei lubriado. aqueles prédios lindos, assim, e muita coisa... Ai, eu fiquei até emocionada Mas agora, o legal da emoção. Paulista é isso, porque tem muita coisa nova, tem muito prédio novo e tem muito prédio antigo lá, sabe? Tem muita... Então é um misto. É um misto, é muito... Nossa, eu acho fantástico. É bem característico das grandes cidades. E, assim, e vários pontos, nossa, tipo no Ibirapuera e tal... E agora, esse mês de setembro, vai fazer 2 anos que eu tô morando em São Paulo. E, às vezes, eu sempre tento...
lembrar desse Andrei. Lembrar desse, tipo... Porque hoje em dia, pra mim, na Paulista, é muito simples, é muito fácil. Eu trabalho virou na Paulista. corriqueiro pra você, então, né? assim, às vezes, pra mim, a Paulista virou uma rua normal. E eu sempre falo assim, não, volta... Lembra daquele Andrei que amava a Paulista, daquele Andrei que via as coisas muito mais... cada detalhe é muito forte, assim. Então, eu sempre tento dar essa voz. Tipo, não, a Paulista, pra mim, ela tem uma certa importância. Pode estar o caos. Ou, por Marco exemplo, inicial. tem a Pinacoteca, eu acho linda a Pinacoteca. Ai, é linda a Pinacoteca, arquitetura, É muito. é muito E São Paulo é linda. muito isso. São Paulo, você pode estar em qualquer lugar de São Paulo, você vai ver alguma coisa que você vai olhar assim e fala, nossa, que diferente. O visual não é tedioso. Não é. Você vai... E, às vezes, você vai passar na mesma rua 2 vezes, ou milhões de vezes, na verdade. Cada vez você vai ver algo diferente, algo que te chama a atenção. Então, hoje, vai fazer uns 3 meses que eu mudei, o meu trabalho mudou para Paraíso, que é um bairro lá de São Paulo. E toda vez que eu faço o mesmo caminho, indo para o escritório, cada vez eu olho algo diferente. E isso é a melhor parte, porque eu posso ver muitas coisas novas. Isso é muito bom. Eu acho que até a galeria... pro processo criativo Nossa, seu, a galeria né? do meu celular deve estar lotada de tanta foto que eu vou tirando. E eu também foto gosto muito, assim, tipo, de paisagem. dos lugares, Sim. observação dos lugares. Mas eu também amo a hipótese de você poder comer comida tailandesa às 3 horas da manhã. Amo, tipo... Porque interior, meu amor, 11 horas da noite não consegue nem um Nada, lugar aberto pra nada. comer, né? Então, assim, é engraçado porque, não sei, deu 2 horas da manhã, nossa, vamos comer uma comida japonesa? Vai ter algum restaurante aberto. Vamos comer comida russa, comida não sei... Isso é um outro ponto positivo de São Paulo. Você consegue... Lógico que não é a comida do local, né? Assim, tipo, você vai comer um restaurante... comida internacional, sim, né? mas mas é uma comida... Pelo menos você conhece outros povos através... Sim, então, uma culinária internacional, sim, né? então eu gosto disso também, de você poder aproveitar... Nossa, eu acho que assim, se eu ficar falando pontos positivos de São Paulo, a gente tá com tanto tempo até domingo. Que delícia, que delícia, porque tem muitos pontos positivos, Sim. né? Mas eu conheço... Assim, Ai, me conta um perrengue, assim, um perrengue bem de menino do interior que foi pra São Paulo. Desde que eu mudei para São Paulo, a maioria dos translados que eu faço lá é sempre ou de metrô ou de Uber. E aí agora, no comecinho desse ano, acho que foi no comecinho desse ano, um perrengue recente. Teve uma paralisação meio que forte lá do pessoal do metrô. Sim. Então ficou eu sem saber, porque assim, o metrô estava totalmente parado. E aí os Ubers estavam caos, porque eram valores altíssimos. O aumentou tempo a demanda, também. Nossa, todo mundo foi ali. muito. Porque todo mundo. R$1.000, 7 quilômetros. Gente, o metrô, eu sei que assim, ele tem todos os seus perrengues, mas o metrô, ele funciona. O metrô é fantástico. É que a gente não dá valor ao metrô, mas quando a gente fica sem ele, você percebe. Vê o quanto... Eu sei que assim, se você pega o horário de pico, você vai desse jeito, você vai preso, assim, mas, gente, Latado. pelo menos você está fluindo, pelo menos você está indo para onde você precisa. Quando você fica sem ele e sem outros métodos também de transporte, outros modos de transporte, você sente a falta. Você fala assim, olha como isso é importante. E aí eu fiquei tipo, gente, como que eu faço? E agora? E como que eu vou trabalhar agora? Porque assim, o escritório de trabalho ele não adere ao modo de home office. Então, assim, eu precisava ir. Ou era eu ou era falta. O que você escolhe? Não dá, né? Então, e aí eu fiquei, gente, como que eu vou? E aí eu tive que pegar ônibus pela primeira vez. Olha que... Não, em São Paulo, tá, gente? A americana andava muito de ônibus, calma. Aquela vocês vão achar a Patricinha de Americana foi embora pra São Paulo. E aí eu tive que pegar o ônibus. E aí é engraçado, porque foi assim... Quando eu fui pegar o ônibus... Você nem sabia como pegar o ônibus. Não, eu não sabia dizer onde era ponto de ônibus lá, sabe? Tipo assim, porque eu saía da minha casa e ia pro metrô. E era esse o fluxo, ou Uber e tal. Então eu falava, gente, eu não sabia. E tinha um ponto de ônibus na rua de trás da minha casa. Aí, beleza. E lá os ônibus, eles costumam ser aqueles de 2 núcleos, né? Então você tem... Sanfonado? Então a primeira vez que eu peguei um ônibus sanfonado também foi em São Paulo, eu era criança. E aí, beleza. Eu fiquei morrendo de medo. E aqui o que acontece? Aqui abre a porta da frente para você entrar, passar a catraca, e abre a porta de trás para o pessoal sair. E aí, nesses ônibus, tem 20 portas de cada lado, né? O ônibus parou e abriu todas as portas. E aí, você falou? E aí, o que acontece? Eu falei, onde vai estender o tapete vermelho? Onde que vai estender o tapete vermelho? E aí, gente, olha... Vergonha alheia. Eu tô contando porque é perrengue chique, porque... E aí, o que acontece? Eu entrei por qualquer porta.
E aí, tipo, ninguém veio me cobrar a passagem dentro do gênero. Ah. Pensei disso, falei, como tá tendo greve do metrô... Tá de graça. São Paulo tá liberando geral. E aí eu fiquei assim, né, tipo, fiquei fazendo a minha ida até o trabalho, né, assim, pensando, falei, gente, o que eu faço? Pago ou não pago? E aí eu comecei, tipo, e o pessoal... observar o pessoal da catraca. Eu vi o pessoal da catraca, era muito assim, eles E você passam tinha cartão, entrado né? antes ou depois da catraca? Eu entrei no meio. É que assim, aquele... Depois da catraca. Depois da catraca, olha, já bateram carteira já em Gente, São Paulo. batendo Que carteira no horror. ônibus. Atencione, pickpocket. Eu. E aí eu peguei e entrei, e aí eu tava vendo o pessoal, tipo, entrava pela porta certa, que era da frente, E você passava não o tinha esse cartão. cartão. Não, porque ou é o cartão de transporte. Eu tenho cartão de transporte, Não mas tem de um metrô. cobrador, né? Não, tem. Ou Tem. ainda, dependendo, não tem. Mas acho que a ideia é reduzir até não ter mais. E aí eu peguei e fiquei assim. Aí, depois de muito tempo, assim, da viagem, eu vi que chegou uma senhora, tal, passou deu dinheiro, assim, o cara deu troco. Eu falei, então, acho que terei que pagar. Aí eu cheguei, assim, no cobrador, né, passei E você ali, tinha dinheiro, porque em espécie é muito é difícil muito difícil hoje, ter, né? Ainda bem, tinha uns 5 reaisinhos ali na carteira. Aí eu peguei e falei, moço, eu entrei por aqui, não paguei. Aí ele falou, eu reparei mesmo. Aí eu falei, mas... Tava te observando, eu você não percebeu? Mas por que você não... Ô, caloteiro, vem cá Pagar. rapidinho, dá 2 pulinhos aqui. Mas, gente, aí eu peguei, paguei ele, né? Vamos deixar a Prefeitura de São Paulo, paguei vocês, tá? Não processem a gente, pelo amor de Deus. E aí eu peguei e saí, paguei, lógico, veio. E aí eu achei que foi muito engraçado. Na hora que eu cheguei no escritório, eu contei pra todo mundo. E todo mundo, tipo, Andrei, você nunca andou de ônibus na sua vida? Eu falei, gente, eu andei. Paulo, não em São Paulo. São Paulo foi a minha primeira vez. Pensando desse tamanho. Mas foi ótimo. Ai, você falou do ônibus, sabe o que eu lembrei? Gente, tem uma série que eu e o Andrei, nós gostamos muito. Que é Sex and the City, né? Nossa. Que tem a Sarah Jessica Parker, né? Que é a Carrie, Miranda, Charlotte e a Samantha Jones. Meu modelo de vida. Ai, gente, quem não, né? Quem não quer ser Samantha Jones na vida? Quem assiste a série vai saber exatamente vai que ponto que a saber. gente tá querendo. E aí, agora que você falou do ônibus, eu lembrei, né, do primeiro publi da Carrie, que é o ônibus, né? Que é o ápice que nem dela, existia tadinha. publi. E é assim, a gente... Quando eu comecei a assistir Sex and the City, eu já era uma jovem adulta. O Andrei nem devia saber, gente, quem que era Sex and the City. Mas de sexo. Porque você devia ser adolescente. Você era adolescente, Sim, né? mas isso eu sou muito grato a você. Não sei se você sabe, mas foi você que me introduziu o Sex and the Sex and the City? Exato, foi você. Verdade. Você que me apresentou esse mundo. E eu comecei, acho que quem gosta da série sabe que, tipo, tem vamos dizer, uma primeira etapa aí, que são as 6 primeiras temporadas, aí depois a gente tem uma segunda etapa, que são os filmes, e agora a gente está numa terceira etapa, que é já um outro spin-off. And just like that. Tem um Carries mais adolescentezinho ali, mas a gente faz de Tem. conta que ninguém nunca muito assistiu aquela série dela mais nova, Ah, né? eu também nem perdi meu tempo. Então a gente fica mais com elas assim, mais velhas. Não queria saber de onde a Carrie veio. Só e- sei que ela também veio do interior Sim. e foi para Nova York. Ela e as outras, né? E aí, aí a Leila me apresentou a Sex and the City. Não somente a Sex and the City, como, tipo, Madonna. Tipo, fala, nossa, como você não conhece Madonna, gente? Na minha época de adolescência, Gente, o hype era acho, Lady Gaga, mentira. Beyoncé e Rihanna, Just. Então, acabou. E aí, tipo, Leila falou, não, Anjo, peraí que tem Madonna, Tudo começou tem com Cher, Madonna. aí Então, tem Michael Jackson, Isso, tem... você tem que começar por Madonna. Vamos fazer essa liçãozinha direito? Né? Essa liçãozinha, vamos fazer E direito? sabe uma coisa que eu lembro muito forte? De a gente ir na casa dos seus pais. É Meu vitrola. pai no- tem coleção de disco, eu- até eu- hoje. Eu não sei o gente. nome. Ele É vitrola? colecionador. Ou tem um... Ou E aí, toca disco. E a gente parava ali, ficava na garagem da sua casa, a gente colocava. E aí vocês viam, você e o João. O João também é outro que precisa muito vir no seu podcast. Ai, o João vai ser difícil O trazer. João, ele é uma discografia incrível de Incrível. todos. Se você perguntar pra ele tal música, ele vai te falar o ano, vai falar o conceito da música, o álbum, Não, tudo. sabe que eu não esqueço? Teve uma vez que eu ouvi uma música no rádio, né? E essa música ficou na minha cabeça e eu falei, quem canta? Mas era uma música que eu já conhecia. Gente, eu não falo inglês. E eu comecei a cantar. Você imagina eu que não falo inglês, cantando pro João. E ele assim, Deb Gibson. O Aí nosso ele... Shazam. Ele o João é nosso Shazam. Ele era o nosso Shazam. Deus do céu. Ele falava a cantora, o álbum, né? O ano
E a história da música e tudo mais. Não, Ai, olha. gente, engraçadíssimo. E aí tinha Então, esses e aí a discos, gente. né? E você me introduziu Madonna também, assim. Meu pai, ele me deu, quando foi em 2008, foi o primeiro show que eu fui da Madonna aqui no Brasil, né? Que ela já tinha vindo em 93, mas, gente, era uma criancinha, né? Eu era uma 93 foi o criancinha. ano que eu nasci. Olha lá, o André era um bebezinho e eu era muito criancinha. Recém-nascida. Então, imagina. Então, e nem, sabe, já sabia quem era Madonna, mas, gente, não podia nem ir no show, né? E aí, quando ela veio, quando ela retornou, né, em 2008, na semana que eu ia no show, eu achei tão legal. O meu pai conseguiu o primeiro single, que foi Gumball, aquela música. Você nem deve... Mas um dia eu ponho para você ouvir, Por favor. quando a gente retornar para Põe a casa música dos meus agora. pais. E aí tinha esse... Ele me deu esse single pequenininho, sabe aquele vinil pequeno? Sim. E eu tenho ele guardado até hoje. Foi muito legal. O João, eu gosto muito da Xuxa, inclusive. Ah, mas ele... E ele também tem um know-how Ama. muito bom. E eu lembro, assim, teve vários aniversários meus que ele me dava os discos da Xuxa. Eu tenho guardado. Que Eu tenho legal! shows da Xuxa, assim. Eu lembro que chegava um ano e ele me dava um. E aí você chegava outro ano, ele me conheceu dava a outro. Xuxa, né, Conheci Xuxa querida? pessoalmente, abracei, tenho Gente! fotos. E aí, mas foi muito engraçado. E aí, a cada ano eu tenho guardado até hoje os discos do show da Xuxa. E são discos originais. Então, eu fiquei, tipo, deslumbrado. É muito legal, é né? muito legal isso. E aí, as quatro amigas de Sex vamos and a the Sex and the City, City. é, elas também têm... pelo Traz menos- um vinho aqui é. pra gente. Tan, Vamos tan, lá. tan, tan, tan. E aí, elas pelo menos essa é a narrativa da Carrie, né? Que eu já vi ela falar várias vezes na série toda, né? Que elas foram para São Paulo. Eu ia amar. Venham. Elas foram para Nova York, né, para trabalhar e afins, mas acho que a temática toda da série é que elas vão para se apaixonar, né? Sim, sim. E em São Paulo, é só trabalho ou também dá para ir para se apaixonar? Não dá também para se apaixonar em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito variada, vamos dizer assim. Então, assim, dá para você conhecer muitas pessoas muito legais. E dá, sim, para se apaixonar. Não uma, não duas, nem três vezes, várias vezes. E eu acho que isso é uma das coisas que eu sinto, eu vejo muito em Sex and the City, que a gente consegue ver que você pode ter vários relacionamentos, que às vezes o amor que você nutre naquele relacionamento, ele não é falso, mas ele é um amor que valeu durante aquele período, né? Sex and the City ensina muito isso, sim, né? Então, assim, você não As precisa... experiências. às vezes eu sinto assim, a gente vive num mundo assim, muito dos iludidos, né? Eu não posso falar eu te amo para alguém, porque senão, eu já sou muito iludida, já não sei o quê. Mas eu acho que, assim, eu sinto falta disso, das pessoas poderem falar o que sente, por medo de críticas. Então, eu vejo muito isso, tipo, eu gosto de falar eu te amo. E não significa que é falso. Eu também não é falso. Não é. Eu também sou muito então, assim, dessa. E pode ser também que aquele relacionamento acabe. E tinha tudo amor bem. durante e aquele tinha, período. sabe? Então, assim, eu não sou daquela pessoa que fala assim, nossa, falava eu te amo e não sei o quê, e acabou. Acho que tem Nossa, muito aquela amor... crença do amor eterno Sim. para uma pessoa só, né? E não, a gente pode amar muito uma pessoa naquele exato momento e depois não deu certo. São duas pessoas... Mas não que aquilo não foi verdadeiro. Não é. Então, assim, são duas pessoas diferentes que estão tentando se alinhar em referência a um relacionamento que pode ser que dê muito certo, mas também que dê muito errado. Então, assim, eu acho lindo. Por exemplo, tenho vários amigos aí meus que desde a época do ensino fundamental namora a mesma pessoa, casou, tem filho e tal. E eu acho lindo isso, porque assim, a pessoa encontrou esse amor lá no começo. Ok. Mas também vejo muitas pessoas que estão aí... Ou às vezes não, né, amigo? Ou às vezes não. tem... A minha meta de vida, a minha meta de vida é ser a Gretchen, Hoje. né? É ser Gretchen, casar pela Vários 15ª casamentos. vez. Pode deixar, faça os seus divórcios, Por tá? favor. Várias vezes. Preciso de um advogado pra isso, né? Ótimo. Mas eu acho isso, tipo, eu gosto desse ato fluido, tipo, de você Sim. de estar com alguém. Mas quando você me fala isso, a impressão que eu tenho é de que você não joga. Porque, às vezes, eu vejo que o relacionamento tem muito essa taxatividade de que você tem que jogar, né? Então, você tem que... tem regras, tem a forma com que você joga com o outro, né? E eu acho tão ruim você ficar num relacionamento onde você tem que ficar...
mexendo, Sim. sabe, o jogo o Eu- tempo todo. Não, parece que não há uma entrega, Não. né? Um deleite. Eu particularmente não gosto de jogos. Eu acho que assim, tem aqueles joguinhos. horrível. Tem aqueles joguinhos do começo, que é aquele joguinho da sedução, que você faz uma Sim. graça tal. Ou as próprias regras do casal. Sim. Mas ficar só nisso, Não, aí já eu não. acho que é tão demodê, Não, eu tão acho, sem eu não graça. gosto. Eu também E não assim, uma gosto. coisa que eu tento ser o máximo possível é honesto. Independente, por exemplo, se eu tô conhecendo uma pessoa hoje, e eu não sei, conheci uma pessoa hoje, a gente tava ficando e conheci depois uma outra pessoa, eu não consigo dividir a minha energia com duas pessoas. Então Fica a dica aí, Fica a dica. Andrei, Né? é fiel. É porque eu sempre. Eu tenho minha professora de yoga, que é a Ângela, e uma vez. Eu conheço a Ângela também já faz vários anos. E aí teve uma vez que a Ângela falou pra mim o seguinte: ela falou, quando você fica com alguém, você carrega a energia dela por quase 6 meses. Já pensou carregar a energia de várias pessoas, gente? Tem dia que eu não consigo nem carregar a minha. Exato. Então, assim, existem energias que você troca com uma pessoa, que você dá a sua energia boa e recebe energia boa. Uma graça. Mas também vai ter ao contrário. Às vezes você vai nutrir uma pessoa de energias boas e ela vai só te devolver, dale, coisa ruim. Então, assim, aí você vai ficar carregada. Imagina você carregar aquele peso por 6 dá. meses. Então, assim, eu sempre sigo com esse pensamento. Tipo, eu não consigo me relacionar com duas pessoas ao mesmo tempo. Eu já acho isso demais. Gente, ele é muito fiel. Fielzinho. Meu amor. Ai, ficamos Já! por aqui. Mas poderíamos Vamos ver ficar uma parte por 2. horas. Comentem se vocês querem parte 2. Promete voltar? Prometo voltar. E aí, quando a gente acha você nas suas redes sociais de trabalho, pra gente pegar essa vibe gostosa também do seu... Gente, eu tenho meu perfil profissional, que é o in.tegra interiores. Vou deixar tá na bom? descrição Por desse favor. vídeo. Aí todo mundo... Eu tenho meu Insta, mas ele acaba sendo mais fechadinho, mais privado, né? Mas vejam também o da Integra, é o meu bebezinho, é a minha empresa, e com as minhas sócias também maravilhosas. Então, deem uma olhada, passem por lá, espero que vocês gostem dos nossos trabalhos. E acho que é isso. E aí a gente depois deixa uma parte 2, aí a gente volta para falar ele prometeu mais. voltar, vai ter que voltar. A gente debater Muito mais Sex and the obrigada. City. Imagina, Sim. eu que agradeço. Esse foi o That's Life de hoje. Se você gostou e está me assistindo, já se inscreve no meu canal. Curta, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário, por favor. E também me ouça no meu app de streaming. Mas, se você está me ouvindo, já se inscreve lá no meu canal. Beijo, beijo, beijo e até a próxima.